E o título da pregação de hoje é: faça isso e vença todas as batalhas. Diga comigo, faça isso e vença todas as batalhas. Fazer o quê, né? Aí é isso que eu vou falar aqui. Você vai fazer isso que eu vou falar aqui e você vai vencer todas as batalhas. E não é jargão, é uma realidade. Se você de fato cumprir isso, esteja você passando por qualquer tipo de batalha espiritual, natural, social, emocional, você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Amém? Então diz aqui 2 Reis 18:1, no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Então vou te explicar aqui, para você entender a logística desse texto aqui. Quando a Bíblia nos fala algumas vezes sobre Israel, se referindo ao reino do norte. Entendo, talvez você nunca ouviu falar nisso, e eu quero ser bem didático. Obrigado. Quero ser bem didático, só um minutinho. E quero que você, mesmo que você nunca ouviu falar nisso, nesse contexto geopolítico, ali, bíblico também, você vai conseguir entender isso. A nação de Israel tinham 10 estados, eles chamavam de províncias, né? Ou tribos. E em algum momento, essas tribos, elas se dividiram em 10 e 2. Ao invés de 12, agora eram 10 e 2 tribos. As 10, elas continuaram chamando Israel e Reino do Norte. Ou você pode falar Reino do Norte, ou continua falando Israel. As duas, que era Benjamim e Judá, passaram a ser intituladas como Judá. Então, às vezes a Bíblia fala em Israel como as duas tribos, os dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, né? Que é Israel e Judá. E às vezes Israel é só o Reino do Norte, como Judá é o Reino do Sul. Amém? Então aqui nos fala que no Reino do Norte, Israel, as 10 tribos, um rei chamado Oséias reinava lá. No Reino do Sul, que era Judá, quem reinava lá era Ezequias. Perfeito? Eu vou ler de novo, você acredito que vai ter uma nova compreensão. Diz assim, olha: no terceiro ano do rei Oséias, de onde ele era? De Israel, do Reino do Norte. Filho de Elá, rei de Israel. Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Amém? Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Então, o que Ezequias, filho de Acás, o pai dele não era muito bento, o pai dele não era uma pessoa reta diante do Senhor, mas ele, sabe-se lá o porquê, ele se tornou uma pessoa que serviu a Deus, e ninguém antes dele, nem depois dele, em termos de reis, confiava mais em Deus do que ele, diz aqui a palavra. E o que aconteceu? Aconteceu é que Ezequias, ele tinha uma personalidade tão forte que as pessoas adoravam os postes ídolos, o Baal, elas tinham costumes profanos, elas não tinham o hábito de seguir as escrituras. E o que Ezequias fez? Ele cortou os paradigmas convencionais daquela geração. O que ele fez? Ele falou assim, olha, a partir da minha gestão, e ele começou a gerir o país de Judá com 25 anos, ele era um jovem ainda, e ele falou assim, a partir da minha gestão vai ser assim, pronto e acabou. Quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou, mas vai ser assim, desse jeito. Sob pena de talvez receber uma retaliação, ou um confronto, ou receber ali uma demissão em massa do povo. Então, querido, quando nós temos uma coisa chamada personalidade, nós corremos riscos, mas é bom você ter personalidade. E o que esse jovem, ainda jovem, Ezequias fez, foi exatamente isso. Ele teve a personalidade, ele falou assim, olha, nós vamos andar segundo os parâmetros bíblicos, segundo as escrituras, vai ser assim.
Então, agora nós vamos caçar todos os postes ídolos, toda a idolatria, e nós vamos romper com isso. Isso não vai acontecer aqui na minha gestão. Foi isso que aconteceu. Então, nós podemos perceber dentro da Bíblia que muitas pessoas, a começar da pessoa de Jesus Cristo, elas quebraram padrões de uma geração. Quando Jesus veio, estava estabelecido o quê? Estava estabelecido a religiosidade. Os escribas, os fariseus, eles ditavam as ordens daquela sociedade, especialmente aquilo que era uma religião. E quando Jesus veio, ele não se importou com isso. E ele, então, fez algumas coisas que entristeceram, que desagradaram aquelas pessoas, mas ele tinha uma coisa chamada personalidade, ele não se vendia. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Nós falamos aqui no domingo passado sobre Daniel. E Daniel, ele chegou de lá, de Israel, na época, uma outra época, diferente dessa época aqui, quando eles foram exilados, bem antes, bem depois disso aqui acontecer, eles foram exilados, e quando ele chegou ali com mais 3 jovens, chegou 4 jovens, e eles então resolveram não se contaminar com as iguarias do rei. E as pessoas falaram assim, não, mas você não pode, você precisa se contaminar. Ele falou assim, olha, mas esse é o nosso hábito, esse é o nosso costume. Então, ele não se contaminava, não era simplesmente em termos sexuais, mas eles não se contaminavam em termos alimentares, com a cultura daquele povo. Então, Deus honrou ele. Eu falava aqui na semana passada, ele caminhou na gestão de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dario, de Ciro, e ele, em todas essas 4 gestões, ele foi bem sucedido. Por quê? Porque ele tinha uma coisa chamada personalidade. Ele não vendia, ele não era um camaleão, que ele mudava de cor de acordo com o ambiente, como muitos crentes fazem, que é crente somente dentro da igreja, mas quando está no seu trabalho, é conivente com as risadas das pessoas do mundo, riem de piadas profanas, e eles começam a debater coisas que não glorificam o nome do Senhor, e têm hábitos que não glorificam o nome do Senhor, escutam canções que não glorificam a Deus, falam coisas que não glorificam a Deus, têm tipos de comportamentos que não glorificam a Deus. Então, a gente precisa entender o que significa uma personalidade cristã e uma responsabilidade cristã. Se você não sabe, você é observado. As pessoas observam você, querendo você ou não, sendo você influencer lá na internet ou não, você influencia pessoas. Quando a gente olha para um jovem chamado José, o José do Egito, quando a gente percebe que ele tinha em torno de 17 anos, ele simplesmente foi questionado pelos seus irmãos, ele teve uma visão espetacular, ele viu o sobrenatural, ele viu o futuro, ele viu o que ia acontecer com ele, ele compartilhou isso com seus irmãos, com seu pai, ele foi rejeitado, ele foi parar no fundo de uma cisterna, ele foi vendido como escravo, ele foi trabalhar de empregado doméstico numa casa, ele foi humilhado, mas ele não vendeu a alma dele. Quando a mulher de Potifar, quando ele estava sozinho, um jovem, atlético e bonito, o que aconteceu com ele? Ele preferiu ir parar na cadeia do que desonrar o seu Deus, a sua pessoa, a cultura dos seus pais. Por quê? Porque ele tinha personalidade cristã. Ele estava num lugar onde ninguém ia saber de nada que ele fizesse. Ele estava escondido de tudo e de todos, não de Deus. Então, uma pessoa que tem personalidade, ela pode viajar, ela pode, como a Alice, ela estava num país lá do outro lado do mundo. Ela poderia estar sozinha lá, mas se ela tem personalidade, se nós temos personalidade, nós não vendemos a nossa alma. Então, é isso que eu prego. É isso que Deus me manda falar com você. Tenha personalidade cristã, querido. Não venda a sua alma. Não venda. Porque se nós queremos ser bem-sucedidos com Deus, nós precisamos ser fiéis ao Senhor Deus. Quando a gente olha aqui para esse texto, Ezequias, ele estava ali, era um jovem, ele tinha 25 anos e ele tinha uma personalidade forte. O seu país irmão, que era o Reino do Norte, que era a tribo de Israel, a nação de Israel, ali tinha um governador, Oséias, que vendia a alma dele. Ele vendia a alma dele
Para quê? Para ter êxito político, para ter fama, para ter bens. Sabe o que aconteceu? Deus simplesmente abandonou Oséias. Deus simplesmente abandonou o reino do norte. E a nação da Assíria, o rei da Assíria, o que ele fez? Ele encampou o reino do norte. Nunca mais, a partir desse texto aqui, você ouviu falar de reino do norte. Nunca mais. Sabe por quê? O reino do norte foi exterminado. O que nós conhecemos hoje como Israel era o reino do sul, Judá. Por quê? Porque ali tinha alguém que não tinha personalidade cristã. E Deus então permitiu com que o rei da Assíria, o império assírio, entrasse ali e assolasse toda aquela nação de Israel. Foi isso que aconteceu. Isso que acontece com as pessoas que não têm personalidade cristã. Quando a gente olha aqui, 2 Reis 18, o versículo 9, e diz aqui, no 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Samaria era a capital de Israel, das 10 tribos, do reino do norte. Ao fim de 3 anos, os assírios tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, e simplesmente pulverizou o reinado de Israel. Quando você olha aqui no versículo 13, você vai ver o seguinte: no 14º ano do reinado do rei Ezequias, o reinado lá da Síria já tinha mudado, o rei tinha mudado, agora era Senaqueribe, e Senaqueribe, percebendo que o seu antecessor já havia assolado Israel, ele falou, eu vou fazer o mesmo. E ele já tinha assolado e exilado muitos países vizinhos, e inclusive Judá. Ele já tinha pego e tomado e dominado as cidades fortes de Judá, do Reino do Sul. E faltava uma única cidade para ele fazer a diferença, para ser o maior império de todos os tempos. Faltava uma única cidade, que era Jerusalém. E quem estava ali em Jerusalém, a capital de Judá, o rei Ezequias. Faltava essa única cidade. Eu leio novamente para você entender. No 14º ano do reinado de Ezequias, você faz as contas, ele tinha 25 quando assumiu, com mais 14 aqui. Dá quanto? 39 anos. Ele tinha 39 anos. E lá na Síria, que já tinha dominado tudo que até país vizinho, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortes de Judá e as conquistou. Amém? Então, o que eles fizeram? Eles foram como um mineiro, né? Comendo pelas beiradas. Ele falou assim, olha, eu vou atacar as cidades fortes. Para a última cidade forte, Jerusalém, eu simplesmente chegar e dominar tudo. Eles sitiaram aquela cidade. Eles oprimiram a cidade. Eles não invadiram aquela cidade de primeira instância. Eles estavam ocupados com outras guerras. Então, o que eles fizeram? Não vamos gastar os nossos soldados. Nós vamos simplesmente oprimir este povo aqui de Jerusalém. Nós vamos obrigar esse povo a se render. Nós vamos obrigar esse povo a descredenciar o líder desse povo. Nós vamos humilhar o Deus deste povo. Era essa a intenção de Senaqueribe, o rei da Assíria. Então, ele queria invadir, mas ele não queria gastar os seus soldados. E quando nós percebemos aqui o que de fato acontece aqui no versículo 14, 2 Reis 18, 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria, em Laques. Cometi um erro. Para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá. Olha, preste atenção nisso aqui. 10 toneladas. Você sabe o que é uma tonelada? É 1.000 quilos. Aqui a gente está falando de 10.000 quilos. Olha para você ver. 10 toneladas e meia de prata. E 1 tonelada e 500 quilos de ouro. Nós estamos falando de
1.500 quilos de ouro, 10.500 quilos de prata. Ezequias, um homem de Deus, ele teve um momento de fraqueza. Ezequias, um exemplo, uma pessoa que derrubou a idolatria em Israel. Agora, ele tenta negociar com seu inimigo. E com inimigos, nós não negociamos. Nós não podemos negociar com o inferno. Nós não podemos negociar com Satanás. E ele então agora diz para Senaqueribe, ele manda alguém dizer para Senaqueribe, Senaqueribe, nós vamos te pagar, Senaqueribe. Nós vamos te dar 10.500 quilos de prata, nós vamos te dar 1.500 quilos de ouro. Então, querido, Deus, ele não quer isso. Não quer que a gente negocie com Satanás. Por quê? O que a gente percebe? Ele sitiou Jerusalém. O que é sitiar? Imagina que isso aqui é Jerusalém. Ele então cercou aqui. Os soldados dele cercou Jerusalém. Para que ninguém saísse. Isso é um espírito opressor. E eu entendo que essa é a sacada do reino das trevas sobre muitas pessoas. Quando você vai orar para muitas pessoas, essas pessoas muitas vezes, elas não estão endemoniadas, elas não estão possessas. Existe uma diferença entre possessão e opressão. E tem muitas pessoas que mesmo não estando possessas, elas estão opressas. E o que acontece com essas pessoas? Elas estão tristes, cabisbaixas, derrotadas, viciadas, deprimidas, inferiorizadas, se sentindo as piores pessoas. Por quê? Elas não estão endemoniadas, elas são cristãs. Mas o inimigo está oprimindo ela em volta. Talvez essa seja a sua realidade, porque a gente percebe as estratégias do reino das trevas contra a igreja do Senhor. Quando a gente olha essa história, a gente olha a nossa história, a gente olha a história da igreja. Quando a gente olha que Senaqueribe, ele sitiou Jerusalém, a gente percebe que o inimigo, ele muitas vezes nos sitia. Ele muitas vezes nos cerca. A Bíblia nos fala isso, não é? Que ele anda ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao nosso redor, à nossa volta. Muitas vezes ele não está dentro, mas ele está do lado de fora, saqueando. É o opressor, é o devorador, é o cortador. Eu quero o seu ouro, eu quero a sua prata, eu quero a sua paz, eu quero a sua família, eu quero o que você tem aí dentro. Eu não vou entrar aí dentro. Eu não vou entrar, mas eu quero o que você tem aí dentro. Quantas e quantas pessoas estão assim, sendo assolapadas, saqueadas, derrotadas pelo reino das trevas? Quantas e quantas pessoas? Então, quando a gente olha aqui, o versículo 17, de Laques, o rei da Síria, enviou ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu general. Ele não gastou tempo de ir lá. Lá em Laques, onde ele estava, Senaqueribe, ele falou assim, vem cá, meu comandante, eu quero que você vá lá e transmita um recado para Ezequias. E diz assim, olha, veja bem, seu oficial principal e seu comandante de campo, com um grande exército. Ele mudou a estratégia. Agora, não somente sitiou, mas agora ele enviou um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam, preste atenção, aonde que eles pararam, estrategicamente, no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Sabe o que significa isso? O rei Senaqueribe, ele mandou um grande número de pessoas, de exército, de soldados, e ele falou assim, olha, eu quero que vocês param no aqueduto do açude superior. Isso significa o quê? É a principal entrada de água. Nós vamos matar de sede esse pessoal. Nós simplesmente já devoramos o ouro deles, já devoramos a prata deles, já oprimimos eles, já fizemos eles se revoltarem. Eles, pelo menos a intenção deles eram essas, de fazer com que o povo se revoltasse contra Deus. Agora nós vamos fazer algo que vai acabar com eles. Nós vamos cortar a água deles. Essa era a estratégia do reino das trevas. Ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. Corte a água de um povo e você mata aquele povo. Então, eles queriam
O rei Senaqueribe, junto com sua tropa, queriam matar o povo de Deus de sede. Essa é a estratégia do reino das trevas. Pensa que Satanás tem algum tipo de misericórdia de alguém? Não. Ele não tem misericórdia. Se ele te vê, ou se ele vê a sua família no fundo do poço, se ele puder, ele pega o seu sapato sujo, coloca sobre a sua cabeça e aperta mais ainda para ficar mais fedendo e mais sujo ainda você. Satanás não tem misericórdia. Ele veio para isso. Ele veio para matar, para roubar e destruir. Então, quando a gente olha o versículo 19, diz assim: o comandante de campo lhe disse: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria. O grande rei da Síria. Olha para você ver o que ele faz. Ele enaltece o comandante de Senaqueribe, ele enaltece o rei Senaqueribe. Ele não fala o rei Senaqueribe, ele fala o grande, assim diz, o grande rei Senaqueribe. O grande rei Senaqueribe. Ele enaltece o comandante dele, o rei dele, e ele diminui o rei de Ezequias. Ele quer o quê? Minar a fé. Olha as estratégias de Satanás. E diz aqui, olha, em que você baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégias e poderio militar? Meras o quê? Meras palavras. Por quê? Porque Ezequias, ele estava falando da palavra de Deus. Ezequias, ele implantou o reino de Deus, ele implantou a Bíblia, ele implantou as Escrituras. E agora Senaqueribe manda um recado. E ele fala assim: vocês acham que as Escrituras vão adiantar alguma coisa? Vocês acham que meras palavras, ele chama as Escrituras de meras palavras, vai adiantar alguma coisa? E diz aqui, já são estratégias de poderio militar. Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Mas, se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, nosso Deus, não é Ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Então, ele começa a descredenciar não somente o Deus de Israel, mas ele começa a descredenciar a palavra do Deus de Israel, e ele começa a descredenciar também a gestão de Ezequias. E ele começa então a dizer: olha, o que vocês acham? Eu estou sabendo de tudo que vocês estão fazendo. Vocês tiraram os altares. Você acha que isso vai adiantar alguma coisa? Você acha que a palavra de Deus vai adiantar alguma coisa? Você acha que Ezequias está falando a verdade para vocês? Então, o inimigo, ele trabalha com essa estratégia. A gente precisa entender as estratégias de Satanás. E é isso que eu quero ensinar aqui para vocês. Porque é muito comum, às vezes, você ver um testemunho que te edifica muito, e a pessoa então chegar e falar assim: olha, esse testemunho aí, eu não acredito nisso não. É muito comum, às vezes, você participar de um culto abençoado, de escutar, às vezes, uma palavra abençoada, e as pessoas, então, descredenciam essa palavra. É muito comum você chegar e falar assim: não, agora eu sou cristão, e as pessoas descredenciarem você. É muito comum você falar assim: olha, eu estou lendo a Bíblia agora, esse ano vai ser um ano de fé, e as pessoas descredenciarem você. Esse é o jogo de Satanás. A pior arma que nós temos é a arma chamada palavra. A palavra do homem. A palavra do homem mata. E ela quer matar a palavra de Deus. Foi isso que eles tentaram fazer. Mas eles estavam lidando com alguém que temia Deus, que confiava em Deus, e que antes dele não teve outro, e depois dele também não teve outro rei com esse perfil de confiança em Deus. E quando a gente percebe aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, uma coisa que Satanás quer tirar, você acha que Satanás quer tirar o seu emprego? Não. Não é o seu emprego, não é o seu dinheiro. Você acha que Satanás quer tirar o seu marido, a sua esposa, o seu filho? Não. Não é isso. A coisa mais preciosa que você tem é a sua fé. A sua fé em Deus.
A saber, a salvação, ela exige duas coisas. A graça de Deus, que é mediante a fé. Se você não tem fé, você não tem o aio para que você possa ser salvo. Então, se você perde a fé, você perde a graça. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. Mas quando você tem fé, você precisa entender, eu e você precisamos entender que Deus é galardoador, Ele recompensa aqueles que creem. É isso que o texto diz. E quando a gente percebe que a nossa fé é provada, a gente pode olhar para esse texto que Ezequias, ele era um homem temente a Deus, e ele de repente agora vê todas as suas cidades fortificadas sendo destruídas, e ele poderia perder a sua fé, mas ele não perdeu a sua fé, e muitas vezes você com fé, Deus permite que muitas coisas ruins aconteçam com você, e você não pode perder a fé. Muitas vezes a pessoa com fé, ela fica doente, mas ela não pode perder a fé. Você pode perder a sua saúde, mas não pode perder a fé. Porque se você perder a fé, você perde a salvação. E a fé, ela é uma grandeza medível. Sabe o que é isso? Uma certa ocasião, alguém chegou para Jesus e falou assim: Deus, como é que eu faço para aumentar a minha fé? A fé, ela não é de um grão de mostarda, ela é como um grão de mostarda. Você sabe o que significa isso? O grão de mostarda, ele começa pequeno, mas ele se torna a maior das hortaliças, se torna uma árvore de 9 metros. Então, enganoso aquele coração que pensa que a nossa fé ela precisa ser do tamanho não. É como o processo de desenvolvimento do grão de mostarda. Sua fé não tem que ser pequena, sua fé tem que ser grande. É isso que Jesus quis dizer, querido. E muitas vezes a nossa fé está tão pequena, e nós precisamos orar e pedir: Deus, nós queremos que o Senhor aumente a nossa fé. Talvez você chegou aqui hoje com uma fé pequena, mas a fé vem do ouvir, e você está ouvindo a palavra. Deixa a sua fé aumentar aí, querido. Deixa a sua fé aumentar. Então, quando a gente percebe o versículo 26, então Eliaquim, né? Eliaquim, que era da parte de Ezequias, filho de Ilquias, Sebiná e Joá, que eram os mensageiros de Ezequias, disseram ao comandante de campo de Senaqueribe: por favor, fala com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. Tinha muita gente. O aqueduto, ficava muitas pessoas, ficava também os sentinelas. Muita gente ficava observando o diálogo dos mensageiros de Senaqueribe e dos mensageiros de Ezequias. E os mensageiros de Senaqueribe, estrategicamente, queriam falar em hebraico. Por quê? Porque todo mundo entendia hebraico. Então, os mensageiros de Ezequias falaram assim: olha, fala com a gente em aramaico, por gentileza, porque só nós vamos entender. Mas essa proposta não era interessante para os mensageiros de Senaqueribe, porque eles queriam minar a fé do povo. Eles queriam dividir o povo. Eles queriam que as pessoas que estivessem ouvindo disseminassem confusão. Olha, nós estamos fritos. Olha, Senaqueribe já invadiu. Senaqueribe já entrou. Eles já destruíram os nossos vizinhos, as 10 tribos. O reino do norte já foi destruído. As cidades fortes já foram destruídas. E nós vamos ser destruídos. Eles queriam que essa notícia ruim espalhasse no meio do povo. Essa é a intenção de Satanás. Aqui a gente percebe mais uma estratégia do diabo para dividir muitas famílias. É um espírito de divisão. E como que essas divisões vêm? Elas vêm através da boca, da maledicência, da intriga. E muitas vezes nós não vigiamos e nós falamos demais. E por isso nós damos vazão aos nossos inimigos. Os inimigos ficam à vontade no nosso meio. Diz aqui, Mateus 12, 25, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, o que nós percebemos? Nós percebemos que a intenção de Satanás, ela não é simplesmente chegar aqui e pegar alguma coisa ou entrar e invadir, não. Ele quer disseminar contenda. Eu me lembro que uma certa ocasião, e eu contei isso aqui hoje pela manhã, em uma certa ocasião, nós, e não tem muito tempo, deve ter coisa de uns 10 anos ou menos de 10 anos, uns 8 anos isso,
nós tínhamos aqui, dentro dessa única igreja, 4 igrejas. Por quê? Nós tínhamos alguém aqui que era de Apolo, outro era de Paulo, outro era de Cefas, outro era do Dim. E assim a gente tinha uma igreja totalmente dividida. As pessoas marcavam, esse culto é de quem? Esse culto é de fulano de tal? Ah, não vou vir nesse culto. Ah, quem que vai estar nessa reunião? É fulano de tal, então não vou vir nessa reunião. Um reino dividido. E a Bíblia nos fala que um reino dividido não subsiste, uma casa dividida ela ficará deserta. Então, quando a gente fala de reino, quando fala de casa, fala de família também, uma família dividida, ela não vai prosperar. Um casal dividido, um casal que não, Pedro falou isso, um casal que não entra em acordo, ele não tem prosperidade. Não tem prosperidade. Então nós precisamos entender o que é unidade espiritual. Através da unidade espiritual, você vai longe. É assim que acontece. E o que aquelas pessoas queriam? Dividir o povo. Conseguiram? Não. Não conseguiu. Por quê? Porque tinha alguém ali que era alguém que temia a Deus. E diz aqui, olha, o versículo 36, mas o povo permaneceu calado. O povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei Ezequias, tinha ordenado, não lhes respondam. Então, irmãos, a gente percebe uma estratégia de Deus. Eu falei muito aqui das estratégias do reino das trevas. Quando eu disse que se você fizer isso, você vence qualquer batalha. Eu não estou mentindo, eu não estou blefando. Eu estou falando com você a verdade. Satanás, ele prescuta a sua mente, o seu coração e os seus lábios. Ele sabe o que você fala. Então, é importante que em alguns momentos estratégicos, você se cale. O inimigo quer ver você falar assim, eu estou doente, eu estou na miséria, eu estou com um casamento frustrado, derrotado, eu estou numa situação adversa. Ele quer ouvir dos seus lábios, mas você não pode dar esse gosto para ele. Você não pode dar essa moeda para ele. Porque se você der essa moeda para ele, ele vai te comprar. Então, querido, é importante nós entendermos que Ezequias, um homem de Deus, um homem que tirou os altares de Israel, de Judá, o que ele fez? Ele deu ordem. Gente, olha, eu não quero tititi aqui nesse lugar. Nós vamos confiar somente em Deus. Somente em Deus. É Deus que nós temos que confiar. Eu não quero que vocês fiquem assim, ah não, mas nós não vamos vencer. Ah não, porque tem muito crente assim. Tem muito crente que ele antes da derrota, ele já está derrotado. É um espírito de derrota na vida dessa pessoa. Antes de entrar o ano, ele já entra o ano derrotado. O medo já tomou conta dele. O espírito da derrota já tomou conta dele. E ele começa a declarar isso. Ele começa a profetizar derrota através dos seus lábios. Através dos seus lábios. Eu não quero uma igreja derrotada, Deus não quer um povo derrotado. Então nós precisamos profetizar vida. A Bíblia, ela fala que a morte e a vida, elas estão no poder da língua. Então é importante que você ministre coisas positivas. É importante que você declare coisas positivas. Ah, os religiosos não gostam disso. Declaração positiva. Então declara negativamente. Então fala que está tudo ruim. Vai lá e fala isso. Então quando a gente percebe que alguns homens de Deus, eu falei aqui de Daniel, quando a gente percebeu o que Daniel fez, ele se calou. Ou você acha que ele deu uma de vítima? Você acha que ele falou assim, ah Deus, ah não, eu saí de lá de Israel, vim parar aqui, agora estou nessa situação aqui, o Senhor nem para me livrar da cova dos leões? Irmãos, ele não fez isso. O que Daniel fez? Ele simplesmente glorificou a Deus, ele continuou orando 3 vezes ao dia, ele continuou se alimentando da maneira correta. Quando você olha e percebe a vida de José do Egito, foi a mesma coisa. Ele não ficou assim, se vitimizando, ele não ficou assim, oh Deus, olha meus irmãos aí, Deus. Meus irmãos, olha o que eles fizeram comigo. Deus, eu estou aqui certinho, e olha o que está acontecendo. Não. Não. Ele simplesmente se calou. Então, irmãos, ao invés de você ficar reclamando da vida, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a orar, vai fazer igual a Alice, vai orar. Você vai ver o resultado na hora? Não. Mas alguém vai ligar para você, olha, está cheio de gente aqui, ó. Não é isso que eles falaram, Alice? Está cheio de gente aqui na praia. As orações de vocês, elas vieram com um pouquinho de delay, segundo os seus olhos, mas diante dos olhares de Deus não tem delay.
Não tem atraso. No tempo certo, você vai colher a sua vitória. No tempo certo, você vai colher, querido. Então, vale a pena você se calar diante dos homens e falar com Deus. Fala com Deus. Quando a gente percebe aqui, querido, versículo 1, primeiro do capítulo 19, diz assim, olha o poder da palavra de conhecimento. E diz aqui, ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes. Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria, Senaqueribe, lançaram contra mim. Não foi contra. Isaías poderia ter falado assim, olha, não tenha medo, Ezequias, das palavras que Senaqueribe lançou contra você, Senaqueribe. Não. Isaías não falou assim. Isaías não falou assim. Isaías falou assim, olha, não tenha medo das palavras que Senaqueribe falou contra mim, o Senhor dos Exércitos. Quando Deus fala do povo dele, está falando dele. Aliás, alguém fala do povo de Deus, está falando de Deus. Então, o que eu e você precisamos entender é que nós precisamos falar com a pessoa certa. E Ezequias, ele não falou, ele falou, olha, o povão, vocês vão ficar de bico fechado, vocês vão ficar calados, vocês não vão reclamar, vocês não vão se vitimizar, vocês não vão murmurar. E eu vou falar para a pessoa certa. Quem era a pessoa certa? O profeta Isaías. Ezequias mandou os seus servos ali. Quando eles chegaram em Isaías já sabia de tudo, porque Deus já tinha revelado. Antes deles falarem alguma coisa, Isaías já falou com eles, manda falar com Ezequias, que assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ele não mexeu com você, ele mexeu comigo, com Deus. E aí, quando você acompanha o texto, você vai ver um dos textos mais incríveis. Olha, querido, Deus, Ele é tão poderoso. Eu sinto a presença de Deus aqui. E eu sinto que Deus, escute isso, eu sinto que Deus, Ele vai dar ordem hoje aos anjos dEle a seu favor. Se você acreditar, hoje, algumas coisas podem mudar, chaves podem virar na sua vida. E hoje pode ser um dia diferente para você. Então, olha para você ver, os músicos podem vir, pode subir já. E olha, eu vou ler aqui para você. Naquela noite, o 35 do 19, naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens. 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora e voltou para Nínive. E mais tarde ele morreu.